Yeah. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Dasley falando e estamos aí em nossa quinta semana de estudos não presenciais. Lembrando que aqui a área do saber é matemática e o nível de ensino, sétimo ano do ensino fundamental. Certo, galerinha? Lembrando que nós estamos neste mês de julho trabalhando com base em dois pilares. Um deles que é dar continuidade aos nossos objetos de conhecimento matemático. Lembrando que estamos aí no capítulo 2 do livro didático 1 de vocês, certo? Estamos falando aí sobre geometria, tanto plana como espacial. E, por outro lado, estamos também aí na temática deste mês de julho, trabalhando sobre tecnologias, certo, galerinha? Lembrando que no nosso estudo não presencial da semana passada, vimos aí sobre a geometria plana e espacial. E, em particular, falamos sobre os poliedros, os corpos redondos, falamos sobre os sólidos geométricos, certo, galerinha? E o que é que acontece? Nós vemos lá, né, que estes sólidos geométricos, esses corpos redondos, eles são de suma importância no que diz respeito à sua utilização dentro da sociedade. E nós vimos, inclusive, por aquele vídeo complementar das latinhas de refrigerante, que, na verdade, a ideia dos objetos geométricos é justamente isso, facilitar a nossa vida. E aí, quando nós olhamos para este fato, vemos a ligação profunda com a tecnologia, porque nós vimos que a tecnologia é justamente isso, é facilitar a nossa vida, é facilitar o nosso trabalho, certo, galerinha? E aí nós podemos ver que, na verdade, no que diz respeito aos objetos geométricos, às formas geométricas, nós vemos que artistas, engenheiros, marceneiros, mecânicos, arquitetos, costureiros, enfim, N profissionais se utilizam e manipulam essas formas geométricas justamente com esse objetivo de tornar a coisa mais, digamos que, fácil possível, que ela flua da melhor maneira possível. Certo, galerinha? E, em particular, nós iremos falar agora aqui sobre os polígonos. E aí, antes de falarmos especificamente sobre os polígonos, nós vemos que a própria natureza, ela traz para nós exemplos de formas geométricas. Certo? Nós temos aí, por exemplo, né, colmeia aí de abelhas, e que se nós olharmos cada casinha dessa, nós vamos ver que aparentemente parece como se fosse um círculo, né? Mas quem já teve contato, né, fisicamente com estas colmeias, deve ter notado que, na verdade, cada casinha dessa, na verdade, é composta por lados. E, em particular, se nós fizermos aí a contagem desses lados, dessas casinhas, lá na colmeia das abelhas, nós vamos ver que forma essa figura aí, uma figura formada por segmentos de reta que se conectam uns com os outros e formam uma figura fechada, certo, galerinha? Se nós avançarmos também, né, na natureza, nós vamos ver aí um exemplo, né, de algo parecido com uma flor, uma pétala, algo do tipo, né? E nós vamos ver também que as extremidades, né, são justamente isso, né, segmentos de reta que se conectam, e quando nós olhamos aí ao todo essa conexão, nós vamos obter justamente o quê? Uma figura fechada. Até aqui eu tenho 12 lados, se eu fizer a contagem, né? Ou seja, 12 segmentos que se conectam, e ao todo eu vou ter aí 16 segmentos que se conectam nas extremidades dessa figura, dessa forma aí, né? Que, apesar de ser um ente tridimensional, isto é, ter 3 dimensões, comprimento, largura e altura ou profundidade, porém,
para nós, o que os nossos olhos conseguem enxergar nesse exato momento, ao olhar para essa figura aí, é justamente a figura de duas dimensões. Né? E não só nisso, né? Mas na verdade nas N diversas manifestações populares. Nós temos aí o Barco de Fogo, né? Que é algo aí que faz parte da cultura da nossa estância. Nós temos aí na construção civil, nos esportes. E eis a pergunta, né? Mas o que é polígono? Né? O que é polígono? O que é que ele tem a ver com a tecnologia, por exemplo? O que é que ele tem a ver com o que nós já exploramos anteriormente aqui? Certo, galerinha? E aí vale a pena nós virmos aqui rapidamente para este software chamado GeoGebra e veja que aparentemente nós temos apenas pontos aí. Né? Temos aí um ponto em vermelho, um em verde, 3 pontos em amarelo e 5 pontos na cor azul. E aí eu quero fazer uma animação, né? Para vocês verem. Veja como é a trajetória desses pontos e à medida que eles vão se deslocando nessa trajetória, vão formando aí desenhos geométricos. Certo, galerinha? E aí, veja que eles já formaram aí os desenhos, aí, se eles percorrerem as trajetórias, vão deixando um rastro, cada um na sua cor, respectivamente, e formaram aí desenhos geométricos. E o que eu quero que vocês observem é justamente o seguinte. Todos esses desenhos geométricos, de forma semelhante ao que eu apresentei aqui para vocês ainda há pouco, lá da colmeia das abelhas, lá daquela flor, né? Da questão lá do barco de fogo, a questão do esporte, da construção civil, percebam que essas figuras aí, primeiro, elas são formadas apenas por segmentos de reta. Veja que eu não tenho nenhuma curva, seja uma curva aberta ou fechada, como nós vimos lá na semana passada. Neste caso, não. Eu tenho figuras formadas apenas por segmentos de reta, ou seja, é aquela figura reta, certinha, que nestes casos em particular tem início e tem fim. Beleza? Segundo, observe o seguinte, que estas figuras, estes segmentos, eles se conectam uns com os outros. Certo, galerinha? Terceiro, observe o seguinte. Vejam aí que eu vou pegar, por exemplo, esse ponto H aí. Tá vendo? Veja aí onde está o dedinho no mouse. Perceba que esse H ele inicia aqui no início do segmento. Esse primeiro segmento inicia aí onde eu coloquei o ponto H, certo? E aí ele vai se deslocar, se eu der uma animação aí, ele vai se deslocar até aqui. Opa! Veja que ele vai se deslocar até aqui, tá vendo? Onde termina o primeiro segmento. E aí ele termina o primeiro segmento e a partir do final do primeiro segmento inicia o segundo. Veja que se eu der outra animação, o H vai andando, tá vendo? E veja que isso acontece em todas essas figuras aí. Onde o primeiro segmento termina, inicia o segundo. Onde o segundo termina, inicia o terceiro. E assim sucessivamente. Então observe isso aí, certo? Isso acontece para todas essas figuras. Então esses tipos de figuras aí, de forma com uma consequência deste desenho geométrico que elas possuem, elas vão ter vários ângulos que vão formar elas. Né? Lembrando que ângulos é o espaço aí formado pelos segmentos, certo? Entre os segmentos. E aí vejam que esse fato aí de terem vários ângulos nos leva ao fato de que elas vão ser chamadas de poligonais, onde poli é um prefixo que quer dizer vários e gonais é um sufixo que quer dizer ângulos. Então, são figuras formadas por vários ângulos. Lembrando que, neste caso, elas são figuras formadas apenas por segmentos de reta. Certo, galerinha? E vejam que, nestes casos dessas poligonais aí, duas delas, em amarelo e em azul, elas são fechadas, elas são poligonais fechadas. São figuras formadas por segmentos de reta que se conectam uns com os outros, mas elas fecharam aí, certo? Formaram figuras fechadas. Então, esse tipo de poligonal que é fechada é que nós iremos denominar de polígonos, certo, galerinha? E aí vem, o que é que são polígonos? Então, os polígonos vão ser justamente o seguinte, vão ser linhas fechadas simples, ou seja, não se cruzam. Elas são formadas apenas por segmentos de reta, todos no mesmo plano e que se conectam umas com as outras. E aí nós vimos aí o exemplo lá, né? O hexágono
que é o caso lá da casinha das abelhas. Nós temos aí um exemplo de um retângulo, que é formado só por segmentos que se conectam uns com os outros e fecham, né? E temos até uma seta aí, inclusive, né? E andando mais um pouquinho, nós temos aí que, de acordo com a quantidade de lados ou ângulos, lembrando que para estes tipos de polígonos, nós vamos ter uma quantidade igual de lados e de ângulos, né? Então, de acordo com essa quantidade, nós atribuímos nomes específicos. Quando eu tenho uma figura de 3 lados ou 3 ângulos, eu chamo triângulo, certo, galerinha? Também posso chamar de trilátero, quer dizer 3 lados, certo? Onde látero quer dizer lado, né? Gono quer dizer ângulo, e aí o tri, o quadri, penta, isso vai de acordo com a quantidade de lados ou ângulos. No caso aí do polígono formado por 4 lados, ou 4 ângulos, posso chamar de quadrilátero, né? Quadri quer dizer 4, látero, né? Lados, ou também pode chamar de quadriângulo, né? É a mesma ideia. Nesse caso aí, né, dessa figura aí, desse polígono formado por 5 lados, 5 ângulos, eu posso chamar de pentágono ou pentalátero, certo? Então, eu posso atribuir nomes específicos de acordo com a quantidade de lados ou ângulos, certo, galerinha? E estes polígonos, independentemente disso, eles vão possuir aí uma classificação no que diz respeito a eles terem uma entrada para o seu interior ou não. E aí, dependendo de eles terem essa entrada para o seu interior ou não, eles vão ser classificados como convexos ou não convexos. No caso dos convexos, se eu pego um dos lados e traço uma reta, certo? Lembrando que reta, diferente de segmento, apesar de também ser reta, o próprio nome já está dizendo, né? Mas ela nem tem início, nem tem fim, que é aquela que nós pegamos um segmento e colocamos setinhas nas extremidades, para indicar que ela é infinita nos dois lados, certo? Nas duas direções, lá, 2 sentidos. E aí, o que é que acontece? Se eu pego qualquer um dos lados, lembrando que lados em um polígono é o segmento que o forma, e eu faço uma reta, e aí se essa reta ela continuar, digamos que fora do meu polígono, ela não atravessar o interior, eu vou dizer que esse polígono é convexo. E aí veja o exemplo. Eu tenho aí um quadrilátero, quadriângulo, e aí se eu traçar uma reta em quaisquer um dos seus lados, veja que a reta não vai entrar para o interior. Veja que o quadrilátero, o quadriângulo, ele é um tipo de polígono que é totalmente certinho. Ele não tem entradas, certo? Agora, diferente desse caso aí, os polígonos não convexos, né, se eu escolho um dos lados para traçar uma reta, né, em cima daquele segmento, em cima daquele lado, e aí parte dessa reta atravessar o seu interior, então aí é que eu vou denominar que ele é não convexo. Por exemplo, se eu pego essa figura aí, a primeira figura em azul, né, que eu tenho aí 1, 2, 3, 4, 5 lados, né, um pentágono ou pentalátero, e eu escolho um dos lados e atravesso, né, uma reta, eu coloco uma reta em cima, coincidindo com aquele lado, com aquele segmento, percebam que parte da reta ela atravessa o interior. Isso não só para essa figura em azul, para esse polígono em azul, mas para os demais. Se eu escolho um lado e traço uma reta coincidindo com aquele lado, isto é, com aquele segmento, que é um dos elementos do polígono, vejam que parte dessas retas aí, elas atravessam o interior do polígono. E, em outras palavras, esses polígonos possuem entradas. Veja que todos eles têm uma espécie de entrada para o seu interior. Então, nesse tipo de caso aí é que eu vou denominar que os polígonos são não convexos. E lembrando que essa questão aí, né, eu tenho aí os elementos do polígono. Tenho os lados, que são os segmentos, tenho os vértices, que são os pontos que conectam os segmentos, e tenho os ângulos, que são esses espaços entre os segmentos. Certo, galerinha? Lembrando que estamos trabalhando aí em parceria, e agora vocês vão ficar aí com o professor Davi Fraga, que dará continuidade a esses objetos de conhecimento matemático. Certo, galerinha? Valeu, um abração
E é com você, Davi. Olá, pessoal! Então, vamos aqui dar continuidade à nossa aula. Agora vamos aprender sobre mais um elemento dos polígonos, que é a diagonal. Em nosso estudo, vamos focar, então, nas diagonais de um polígono convexo. Mas o que vem a ser diagonais? Para entender esse termo, vamos analisar a seguinte situação. Polegadas ou centímetros? Como é medido o tamanho das TVs, das telas de TV? Uma TV de 40 polegadas, por exemplo, como é medido o tamanho da tela? O tamanho da tela da TV é medido em polegadas, representadas pelas aspas duplas. Vejamos aí, ó, o exemplo de uma televisão de 40 polegadas. Aqui eu tenho, ó, 40 acompanhado das aspas duplas. Quando você vir essas aspas duplas acompanhando o número, já sabe que está indicando ali polegadas. Uma polegada equivale a 2,54 centímetros e as TVs são medidas da seguinte forma. Elas não são medidas assim, ó, na horizontal ou na vertical. Elas são medidas na diagonal, que é esse segmento aqui, ó, que vem de uma ponta a outra, de lá de cima até aqui embaixo, ou vice-versa. Da ponta superior direita até a ponta inferior esquerda, ó, ou vice-versa. Esse segmento aqui, esse segmento de reta, nós damos o nome de diagonal, ok? Então, no caso de uma televisão de 40 polegadas, por exemplo, a medida da TV, a medida da tela da TV, entre um vértice ao outro, na diagonal, é de aproximadamente 1 metro. Na realidade, são 40 polegadas, mas transformando aí em unidades de medida do sistema decimal, nós temos 1 metro. E como nós fazemos esse cálculo? Pegamos a quantidade de polegadas, né? Nesse caso aí 40, multiplicamos por 2,54 e nós temos então o comprimento da tela da TV na diagonal, ok? Então vejamos aí a definição matemática para as diagonais. Diagonal de um polígono convexo é um segmento de reta com extremidades em dois vértices não consecutivos. Essa palavrinha aí, consecutivos, nós podemos pensar que são vértices vizinhos. Então, se eu quero pensar na diagonal, a diagonal não pode partir, ó, para os vértices que são vizinhos, ok? Então, pegando aqui como exemplo, um polígono convexo ABCD. Esse polígono aqui, ó, esse nome aqui, ABCD, essa sequência de letras aí dá nome a este polígono, é uma forma de nós nos referirmos a esse polígono, certo? E vem justamente aqui, ó, das letras que representam os vértices desse polígono, A, B, C, D, beleza? E aí, esses segmentos de reta aqui, ó, vermelhos, são justamente as diagonais desse polígono. Eu não posso pegar e sair, traçar uma diagonal do vértice A para o vértice B, porque eles são vértices vizinhos. Nem posso traçar uma diagonal de A para D, porque eles também são vértices vizinhos. E aí, eu só posso sair de A até C. Tem aqui a diagonal AC. Nesse caso, tem a diagonal DB, ou tanto faz, BD, beleza? Eu não posso traçar uma diagonal de B para A, nem de B para C, porque eles são vizinhos, ok? Nessa última figura, então, eu tenho de verde são os lados do polígono e em vermelho as diagonais desse polígono. O número de diagonais de um polígono convexo depende do número de lados do polígono. Vejamos, então, como nós podemos calcular esta quantidade. Se um polígono convexo tem n lados, então o número de diagonais é obtido pela fórmula D igual a n vezes n-3 sobre 2. Professor, o que é isso aí? Calma, 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 que eu vou explicar. Essa expressão algébrica
Aqui, ela está dizendo apenas o seguinte: você vai pegar o número de lados do polígono e multiplicar por esse número menos 3. Pegar esse resultado depois e dividir por 2. Vejamos o seguinte, aqui eu tenho o polígono ABCDE. Esse polígono é um pentágono, não é isso? 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos então contar quantas diagonais ele tem. Posso traçar de A, posso traçar essa diagonal aqui, de AC, de A até D também. Posso traçar a diagonal, então, de B até D e de B até E. E a outra diagonal de C até E. Tenho, então, quantas diagonais? 1, 2, 3, 4, 5 diagonais, ok? E se eu fosse utilizar, então, essa expressão algébrica? Então, eu quero calcular aqui a quantidade de diagonais de um polígono com 5 lados. Logo, eu vou precisar substituir o n por 5. De que forma? Vou fazer o seguinte. A quantidade de diagonais é igual a 5 vezes 5 menos 3, dividido por 2. Note que no lugar do n eu coloquei o número 5. E vou fazer agora as contas com esses números. Quantidade de diagonais é igual a 5 vezes... Quanto é 5 menos 3? 2. Por que eu fiz aqui isso logo? Porque eu devo resolver primeiro os parênteses. Então, primeiro eu venho aqui resolver os parênteses. Fico com 5 vezes 2 dividido por 2. Isso é a mesma coisa que 10 dividido por 2, né? 5 vezes 2, 10. 10 dividido por 2, 5. Logo, eu tenho 5 diagonais. Vejamos então outro exemplo. Um polígono convexo tem 10 lados. Qual é o número de diagonais desse polígono? Então, vamos ao cálculo do número de diagonais de um polígono com 10 lados. Então, eu vou precisar colocar o número 10 aqui no lugar do n, beleza? Então, quer dizer que o número de diagonais é igual a 10 vezes 10 menos 3. Resolvendo primeiro o parêntese. 10 menos 3, 7. Repetir tudo, ok? Tudo o restante. 10 vezes 7, 70. 70 dividido por 2, 35. Ou seja, o número de diagonais de um polígono com 10 lados é 35. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula!